Olá, meus queridos. Muito bom estar com vocês aqui. Estamos direto dos estúdios da Rede Fé FM. Estamos aqui para falarmos sobre a fé, falarmos sobre poder, falarmos sobre mudança e transformação de vida. Estou aqui juntamente com meu esposo, pastor Roberto. Estamos aqui juntos para compartilharmos uma palavra poderosa com esse povo. Amém, glória a Deus, graças a Deus. E sejam todos bem-vindos. Todos mesmo. Hoje nós temos um assunto muito interessante, que às vezes muitas pessoas, diante de situações, elas têm aquele conceito e aquele pensamento: ah, não vou buscar Deus porque eu não sou digno, eu não mereço. Então, se eu não mereço, não sou digno, eu não vou nem buscar. Vai cair por terra tudo isso hoje. Mas antes disso, a gente entrar nessa palavra poderosa de Deus, eu quero fazer um convite para vocês, né? Sejam bem-vindos. Esse é um programa exclusivo da Igreja Moriá, aqui de Ribeirão Preto, patrocinado pela Igreja Moriá de Ribeirão Preto. Nós estamos aqui direto, né, amor? Direto dos estúdios da Rede Fé. É o Dion 100.1 FM, não é isso? Isso. Então, olha, nós estamos aqui, é muito importante ter a companhia de vocês, porque é para vocês que nós estamos fazendo esse programa, é para vocês que nós estamos aqui nos estúdios, para trazer a palavra de Deus, é para trazer, realmente mostrar para vocês que esse poder que você está precisando para se levantar e ter uma nova história, poder virar essa página da tua vida, de repente até hoje, de tempos para cá, tem sido escrita uma página de derrota, de decepções, de frustrações. Eu quero convidar você hoje, neste programa, virar essa página de frustrações, né? Uma página em branco que você vai poder começar a iniciar uma nova história de sucesso, de vitória, de paz, de saúde, de realizações, de conquistas e de prosperidade. Mas para isso é necessário, né, nós falarmos da palavra, trazer a palavra, porque é através dela que vai trazer para dentro de nós, a Bíblia diz isso, a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós queremos o quê? Que através da palavra de Deus, que nós vamos daqui a pouco anunciar, né, que venha produzir a fé que você está precisando ou faltando para se levantar dessa situação e poder vencer. Mas antes de nós entrarmos, e a história de hoje ela é muito interessante, que vai estar em Josué capítulo 2, em Josué, resumidamente, nós estamos falando capítulo 2, e depois o desfecho no capítulo 6, do versículo 22 ao 25. Mas vamos agora, eu vou pedir para minha esposa, tem o telefone da igreja, o zap da igreja, se você quer falar conosco, se comunicar conosco, vamos deixar o telefone, você pode mandar mensagem, pode entrar em contato com a gente. Nós temos os endereços, né, das redes sociais da igreja, temos o endereço onde nós nos localizamos, onde é a igreja, o salão, aonde todas as quartas-feiras e domingo nós estamos ali, né, clamando e buscando essa palavra, esse poder de Deus, e vidas têm sido transformadas. Então, antes de entrar na palavra, eu vou pedir para minha esposa, a pastora Cleonice, passar para vocês os endereços, né, da igreja. Bom, vamos lá. Estamos situados ali na Rua Platina 121, no Jardim Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Também temos as nossas redes sociais. No Instagram, o nosso arroba é igrejamoriá.rp, e no YouTube também o nosso arroba é igreja com I maiúsculo, Moriá com M maiúsculo, RP maiúsculo. Nos nossos cultos de quarta, de domingo e também as outras programações da igreja estão gravados lá. Então, se você quiser nos acompanhar, nos conhecer melhor, você pode também estar nos procurando e estar assistindo. Temos o número do WhatsApp para você que quer uma oração, uma orientação, ou se quiser marcar um atendimento pessoal na igreja. Então, o nosso número é 16991628590. Estamos disponíveis, estamos aqui para servir, estamos aqui para ajudar. Se você quiser a nossa ajuda, estamos aqui para compartilhar com você o que nós aprendemos nesses 35 anos quase, né, já chegando nos 36 anos
dessa caminhada de fé. Nós estamos aqui, não somos aventureiros da fé, né? Amor, só um minutinho. As pessoas estão aqui nos ouvindo, ou aqueles que estão nos vendo, aí é pela página da igreja, né? Falam, nossa, 35 anos na fé, mas eles são... Tão jovens. Eles estão jovens, né? Novos, né? Não, mas tem pessoas que falam, nossa, já tem filho de 34? 34 anos? Que interessante, né? Então nós não somos o que você falou da fé? Nós não somos aventureiros, né? Da fé. A gente sabe muito bem o que está falando aqui, com bastante consciência da responsabilidade. A gente tem uma noção, o senso da responsabilidade que carregamos como ministros da palavra de Deus. Então, o que a gente compartilha aqui é o nosso dia a dia, é a nossa vida, a fé que a gente carrega, a fé que nós aprendemos, a fé que trouxe resultado para as nossas vidas. E o que nós vamos falar hoje aqui, eu me identifico muito com a vida dessa mulher, muitos de vocês vão se identificar, todos nós aqui, porque os improváveis, exatamente, eles podem se tornar pessoas que dão a volta por cima para viver uma nova história. Protagonistas, né? Porque ela se tornou uma protagonista. Inclusive, hoje, no meu Instagram, eu até postei, né, sobre isso, que nós estamos no mês de Elu amanhã, entrando no mês de Elu. Eu gosto muito da cultura judaica e estudo muito sobre isso. E o mês de Elu é um mês de mudança, é um mês de alinhamento, é um mês de reformas, é um mês onde cabe a isso, né? E esse tema que nós vamos falar está bem direcionado sobre o que nós estamos vivendo no nosso mês. E esse tema é uma oportunidade. Postei no meu Instagram sobre isso, que nós precisamos fazer esse alinhamento e o passado, ele precisa realmente ficar no passado. Por quê? Porque o passado, se nós ficarmos presos nele, ele vai nos impedir de viver o presente e vai matar a esperança do futuro. Então, passado é passado. E vamos falar sobre o tema de hoje, amor. Você pode compartilhar hoje? O passado ele compromete o presente e destrói o futuro, dependendo do tipo do passado. Entendeu? Pessoas que carregam traumas, são pessoas traumatizadas, bloqueadas por causa do passado. Só que elas estão no presente e aquilo que aconteceu no passado, a vida da pessoa no presente não avança. E ela não tem perspectiva nenhuma para o futuro. Por quê? Porque a visão dela está no passado, é passado de dor, de fracasso, de frustração. Você vê, e esse tempo que a gente tem fazendo a obra de Deus, a gente tem cada história verídica na igreja de pessoas que estava presa num passado, né, de frustração e decepção. Passaram-se muitos anos e a vida da pessoa no presente, com o futuro comprometido, totalmente perdido. Por quê? Porque estava no passado. Os anos se passam. É interessante isso, que às vezes, né, chega final de ano, Natal, aquela ceia de Natal, de virada do ano, e tem pessoas, nada contra, não, vou, né, me vestir assim, assado, vou pro mar, pular isso e pular aquilo, como se apenas a virada de um ano para o outro é o suficiente mas se ela não mudar as atitudes, a maneira de se posicionar diante dos problemas, não vai adiantar de nada. Eu costumo dizer assim, é um novo ano. Você está feliz com os resultados desse ano? Não. Então você vai ter que mudar as suas atitudes para ter resultados diferentes do que você teve esse ano. Então não adianta nada. Só mudou, exemplo, de 23 para 24, mas as atitudes, a maneira da pessoa, o jeito dela de agir, de disposição, é o mesmo jeito. Vai ter os mesmos resultados. Né? Então aquele negócio ficou só ali na virada do ano a ceia. Mas voltando no texto, que eu já estou vendo que ela quer falar um monte de coisas do texto. Ela adora esse texto. Acho que eu vou deixar só ela falar sobre esse texto para vocês. Mas onde está esse texto, pastor? Em Josué capítulo 2. Josué capítulo 2. O texto é extenso, é grande. Né? O nosso tempo aqui é curto. Né? Muito curto. Muito curto. Eu acredito que já foi o quê? Deixa eu ver aqui. Já está indo quase 15 minutos o programa. Se eu marquei certo aqui, já está em 11 ou 12 minutos. Nós temos aí mais uns
15, 16 minutos. Então vamos entrar na palavra e no final, né, ela vai fazer oração. Josué, no capítulo 2, eu vou ler aqui, se você quer acompanhar aí com a gente, a sua Bíblia online ou escrita mesmo, ó. Josué capítulo 2, eu vou ler o versículo 10 e o 11. Porque temos aqui, eu teria que ler outros versículos, mas depois a gente comenta quem é essa pessoa que está falando isso. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, vós, quando saíram do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, nos quais foram destruídos. Tal. O 11, ouvindo isto, desmaiou-nos o coração. Interessante aqui, já no versículo 10, porque temos ouvido. Então isso é importante, né? Porque é o que a gente vai falar. Eles não viram, eles ouviram. Ouvindo isto, quando eles ouviram isto, eles ouviram, desmaiou-nos o coração, quer dizer, o coração deles ficou, né, com medo. E nenhum mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Agora, olha como ela vai falar. Ela está falando aqui com, eu não sei se era 2 ou 3, eu não lembro agora a quantidade. 2 homens de Deus que foram tirados da escravidão do Egito. Passaram o Jordão e agora é a primeira terra que eles vão conquistar. Que Deus falou, onde pisar a planta dos pés eu vou dar essa terra. Estão diante de Jericó. Então, para quem está nos ouvindo, que conhece um pouquinho da Bíblia, que a gente conhece um pouquinho, Josué capítulo 6, versículo 1 diz assim, muralhas intransponíveis. Porque naquela época não é igual aos dias de hoje. O que eles faziam para se proteger das outras nações, que tinham reis, exércitos, soldados, e eles guerreavam entre eles para destruir, tomava o rei, o exército, e tomava a cidade, o ouro e a prata, e levava alguns como cativo, né? Algumas pessoas, os que eles não queriam, eles abandonavam. Então isso era muito constante, existia muito isso, ok? Eles entraram dentro da cidade de Jericó como espias. Como espiões. E ela, a Raabe, começa a conversar com eles. E falar assim, ó, nós temos ouvido falar do Deus de vocês. Que ele abriu o Mar Vermelho, e os 2 reis que tentou enfrentar vocês venceram. E isso, ela disse, ela falou, né? Aí no versículo 11, ouvindo isso, desmaiou o nosso coração e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. E aí ela vai ser bem clara. Porque o Senhor, o vosso Deus, quer dizer, o Deus de vocês, ele é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Olha que coisa interessante. Ela reconhece. Quem era essa mulher? A gente tem que ir para o texto, né? Era uma mulher, como é que você acha que a gente pode falar? Ela era prostituta. E ela acolhe esses espiões, né? Eles entram dentro do prostíbulo ela esconde, dela, na casa dela. Ela esconde eles, né, diante dos soldados. Quando o rei de Jericó descobre, ela protege esses homens, sem saber direito, né, assim, o que iria acontecer. E ela acaba arriscando a própria vida dela para proteger aqueles homens. E quando aqueles homens, os soldados, vão embora, ela pega e faz um pacto com esses espiões que vieram espionar a terra. E ela diz para eles, nós temos ouvido que o Deus de vocês tem feito. Ele é poderoso, né? No céu e na terra. E nós já sabemos que a nossa cidade aqui, ela está na rota da conquista de vocês. Então, essa cidade vai passar a ser possessão de vocês. Só que eu quero fazer uma aliança com vocês. Eu quero fazer um pacto com vocês. Quando vocês entrarem na cidade, vocês forem tomar posse da cidade, dominar a cidade... O Deus de vocês é poderoso e vai entregar vai se cumprir, vai entregar tudo isso para vocês, aí o do pacto... Aí eu quero pedir para vocês que, assim como eu protegi a vida de vocês, vocês protejam a minha vida e de toda a minha família e tudo que nós temos. Conquistamos. E como o pastor falou, eles moravam em cima das muralhas. E as muralhas, elas eram feitas em duplas. Elas eram gigantescas, existiam vilas em cima das muralhas. E essa mulher
por conta da vida que ela tinha. Ela era uma mulher, ela era prostituta, diz a Bíblia aqui. Então ela morava recuado da cidade por conta da vida que ela vivia. E aí o que acontecia? Ela passava por discriminações e tantas coisas. Nos dias de hoje, a gente já sabe que existe, imagine naquela época. E aí o que acontece? Essa mulher, ela assume, né, uma posição. E esses homens que tinham entrado na casa dela e encontraram ali o abrigo e a segurança naquele momento, eles então fazem um voto, um pacto com ela. E eles prometem para ela que quando eles entrarem, a casa dela vai ser protegida. Eles vão falar o seguinte: se você. Coloca uma identificação na casa. Ela vai falar assim para os espias. Os espias vão falar para ela: a nossa vida pela salvação da tua família. Se você nos denunciar, eles vão nos matar. Se você nos proteger e nos ajudar a fugir e voltar, quando o nosso Deus, que você está falando que é Deus nos céus e na terra, nos der essa cidade inteira, você, que nem ela é bem específica, eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos e todos os nossos pertences. Então, aí ela perguntou: mas qual a garantia que realmente quando esse Deus de vocês abençoar vocês e der essa vitória, vocês vão preservar a minha família e salvar os meus bens? Aí eles falam: a nossa vida pela salvação da tua família. Não nos denuncie, nos ajuda a voltar para o nosso líder, que não era mais o Moisés, era o Josué, e chegando lá a gente vai avisar para ele, né? Agora vamos aprofundar mais um pouquinho. Ela não viu. Sabe assim que eu acho maravilhoso na história dela? A fé dela. Se a gente pega tantas pessoas, quer ver eu te dar um exemplo? Quando Jesus estava aqui na Terra, que Jesus ia passando pelos lugares, e por onde ele passava, tinha multidão que ia seguindo ele, não é isso? Está lá na Bíblia, nos Evangelhos. E no meio daquela multidão, tinha pessoas que faziam a diferença. Saíam do meio da multidão e tomavam uma atitude de fé que ninguém da multidão tomava. Isso está repleto na Bíblia. E o milagre acontecia na hora. Na hora. Detalhe, só que eles estavam caminhando com Jesus. Se eles estavam a multidão caminhando, eles viam Jesus curando cego, coxo, paralítico, leproso, ressuscitando mortos. Eles viam. Eles ouviram, né? E eles ouviam e passava a seguir Jesus e passava a ver. Essa mulher, ela não saiu lá da escravidão do Egito, ela não era dos hebreus. Não. Ela era da cidade de Jericó. Mas ela ouviu falar e foi o bastante para ela crer. Quantas pessoas já viram Deus fazer tantas coisas maravilhosas e não destrava dentro deles o crer deles para também ser abençoado? Exemplo, se a gente pega aqui, vamos trazer pessoas, ou mostrar testemunhos de pessoas na igreja que foi curado. Tem pessoas que vai ver aquilo, vai destravar nela e na hora da oração ela também vai crer e vai receber, mas tem gente que não. Por quê? O que me deixa maravilhado que eu falei, ela só ouviu. Ela ouviu falar, eu ouvi falar do que o Deus de vós, o Deus de vocês fazem. Eu não como é que eu posso falar? Eu não sirvo a ele, eu não ando com ele, eu não sou dele, não estou caminhando com ele, mas eu creio nele, eu acredito nele. Sabe, eu sei que ele é Deus nos céus e na terra. Quer dizer, ela não servia a Deus, a vida dela não tinha sido entregue para Deus por enquanto, porque a fé que ela... Quer dizer, é uma mulher o quê? Improvável. Se a gente olha aqui para a situação, fala, meu Deus, o que Deus olhou aqui? Deus não olhou se ela precisava vender o corpo para se manter. O que Deus olhou aqui? A única coisa que Deus olhou, fé. Tudo é possível para aquele que crê. Era uma improvável, mas ela cria. Talvez, amor, tem pessoas aqui agora assim, se sentindo assim. Então. Eu não sou digno, eu não mereço. Ah, Deus não olha para mim. Se você acredita, ainda que você não esteja servindo a esse Deus, andando com ele, vivendo com ele, estou dando um exemplo, mas se você acreditar que nós estamos dizendo, Deus não faz acepção de pessoas, como ele fez com essa mulher aqui, ele pode fazer e tem poder para fazer na vida de qualquer um que crê
e que acreditar E o que nele. Deus quer ver, na verdade, eu penso, que é o coração. Porque não é a situação que define a pessoa. A situação não define a pessoa, o momento, a vida até que ela está vivendo. Porque muitas vezes, que nem essa moça aqui, essa moça, ela vai mostrar um coração bom. Por quê? Porque ela protege aquelas pessoas, né? Ela livra aquelas pessoas do mal. Depois, quando ela tem a oportunidade, ela pensa na família dela. E ela fala assim: olha, eu quero que quando vocês entrarem, que vocês protejam a minha família. Então, vocês vejam, olha que coisa interessante, que ela, Deus não precisou de toda a família reconhecer o poder dele. Só uma Crer pessoa nele, né? na casa fez a diferença e protegeu toda a Toda casa. foi salva. Então, isso é importante pensar. Porque independente da vida, independente do passado, independente de qualquer coisa para Deus, o que ele quer ver? A sinceridade do coração. Então, não que nós estejamos aqui e a pessoa fale assim: ah, pastora, porque a minha vida, a minha dor, o meu trauma. Nós mentoreamos pessoas, mentoreamos várias mulheres e entendemos a dor e aconselhamos e trabalhamos, temos vários projetos com mulheres e formamos turmas e sabemos o que estamos falando nesse sentido. Agora, o importante aqui é que essa mulher, mesmo que a vida dela, a sociedade em que ela vivia, talvez não a valorizasse, mas Deus viu o interior dela, porque Deus vê o que ninguém vê. Na verdade, Deus vê algo na nossa vida que nem a gente vê. E são essas coisas que atraem os olhares de bondade de Deus. E quando Deus ele entrega, então, aquela cidade para o povo dele, Deus honra o que ele havia falado. Deus, então, protege toda a casa daquela mulher. Uma coisa que é importante também dizer, amor, é que o voto que foi feito ali, o contrato que eles fizeram, era que a casa estaria protegida, Deus protegeria todos se eles se mantessem dentro de casa. Ninguém poderia sair da Ninguém casa. poderia estar de fora da casa. A sua casa tem que ser um lugar de proteção. A sua casa, o seu lar, ele precisa ser um lar que protege. De segurança, De né? segurança. Independente quem mora lá dentro. Sabe? Independente a vida de quem está lá dentro. Se uma pessoa dentro de uma casa se posicionar diante desse Deus, que não julga, que não acusa, que não condena, Não aponta dedo, um né? Deus que pega um improvável, pega uma pessoa que ela pode, vou dizer um termo assim, ó, na lama. Na sociedade, de repente, assim, aquela pessoa bem Isso. excluída da sociedade. É uma pessoa que para a sociedade, para o mundo, para a Não tem família, valor. né? Então, talvez tem filhos aqui ouvindo e falando: ó, meus pais não me valorizam, maridos, esposas, pais que estão pensando: poxa, eu dediquei minha vida pelos meus filhos, mas eu quero te dizer que Deus pode restaurar todo o teu lar e a sua casa se tornar um lugar de proteção. A palavra de Deus era: quem estiver dentro da casa. Se você tiver esse limite de proteção, sabe? Se você se posicionar independente de qualquer situação na sua vida, Deus ele está pronto para estender a mão. E quando aquelas muralhas caíram, queridos, se você ler esse texto de Josué capítulo 6, você vai ver que aquelas muralhas vieram ao chão, sabe? Mas a casa de Raabe ficou de pé. Então, lá dentro desse texto, você vai ver que a casa dela permaneceu. Não importou que as muralhas caíram e outras casas caíram. A casa daquela mulher, porque ela ousou acreditar que Deus poderia guardar a casa dela. E hoje a nossa proposta com esse programa é propor para você que você convide o Senhor Deus, sabe, o Senhor Jesus Cristo, para ser o protetor da sua casa. Porque muitas coisas podem cair nesse mundo, sabe? Casamentos podem cair, famílias podem se cair, ser desestruturadas, mas se a sua casa estiver alicerçada, a sua fé em Deus, ela vai permanecer de pé. Ainda que as muralhas chacoalhem, né? Porque imagine aquela muralha chacoalhando, e eles dentro daquela casa. Eu consigo ver um filme na minha cabeça sobre isso. Aquelas muralhas balançando e eles sem poderem sair.
E muitas vezes o seu casamento está estremecido, a sua vontade é sair, é largar, é tentar outro relacionamento. Talvez os seus pais, você fala, não aguento mais, a minha casa é um tormento, é uma briga, a sua família está estremecida. Mas eu quero dizer para você, não saia, permaneça, porque Deus pode mudar essa situação, Deus pode reverter essa história, porque essa família foi integrada ao povo de Deus. E Deus mudou toda a história dessa família. Uma família que era uma família que apontava para a vergonha, mas Deus restaurou, né? E Talvez, é porque nos textos a gente não encontra isso. Se tinha outras famílias, outras moças, né, que eram prostitutas dentro da cidade. Mas, de repente, era uma família humilhada. De repente, envergonhada. Imagina o pai, a mãe, os irmãos e as irmãs dela quando passavam. Eu imagino pessoas orando e falando, ixi, olha lá os parentes, lá os pais da moça lá da vida. Talvez era uma família muito humilhada. Totalmente improvável. Mas Deus mudou, né? Mudou, não. Deus transformou. É. Não só preservou, e eu vou ler rapidinho isso para fazer mais um comentário, que é Josué no capítulo 6, depois que Deus, então, que quem derruba as muralhas é o poder de Deus, fez elas cair tudo no chão. No capítulo 6, 22, em diante, assim, então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra, entrai agora na casa da mulher prostituta, tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos, tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela. Olha isso, Deus faz mais. Então todo mundo que foi colocado dentro daquela casa, foi preservado. Todos. E acamparam fora do arraial de Israel. 24. Porém a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram tão somente a prata e o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para os tesouros da casa do Senhor. O 25. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, a casa do seu pai, tudo quanto ela tinha. E habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros de Josué. O que acontece com essa mulher aqui? Para quem gosta, né, da Bíblia, de entender, Raabe. Se você for em Mateus, primeiro evangelho, Mateus, capítulo 1, versículo 5, genealogia de Jesus Cristo. Quem essa mulher se tornou? Bisavó. De Davi. De Davi. Bisavó de Davi. De Davi. Está lá na E genealogia Jesus veio de quem? Da descendência, linhagem de Davi. Olha que coisa. Olha o que Deus fez na vida dessa mulher. Talvez tem pessoas aqui, nós vamos orar, né? Tá assim. Eu também sou um improvável, improvável. Não Deus tem deu problema. uma família, um casamento, né? Um casamento com um homem de Deus. Não tem problema. Ela constituiu uma família, teve filhos, foi avó, né? Veio uma descendência abençoada, uma mulher que estava na lama do pecado. O homem segundo. Mas Deus restaurou. E você vê que avó coisa. Do maior rei que existiu em Israel, o homem ainda segundo deu o coração de Deus, linhagem de Jesus Cristo. Então, para você que acha que a sua vida, o seu futuro está condenado por conta do seu presente ou do seu passado, nós estamos aqui para trazer essa mensagem para você. Glória a Deus. Agora é hora de oração. Que pena, passa tão rápido esses 30 minutos de programa, né? Mas já passou, então entendeu? Orar. Nós temos que orar, encerrar, mas então vamos fazer oração? Vamos lá? Vamos. Pai, em nome do Senhor Jesus, esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que não aponta dedo, que não fica acusando, mas é o Deus que tem amor e é misericordioso para com aqueles que reconhecem que precisa de ajuda. O Senhor disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Oh, meu Pai, e agora aqui conosco, Senhor, tem muitas pessoas nos ouvindo, nos acompanhando, que talvez está nessa situação pior, uma pessoa que se sente totalmente improvável, que fica pensando, mas será que Deus vai se importar aqui com essa... Se sente, sabe aquelas frases, um zero à esquerda, um zero ninguém liga para mim, nem minha família, mas Deus, se você crer, acreditar, Deus não quer uma multidão, Deus quer uma pessoa que acredite e creia nele, para através dele mudar a história da vida, da casa, da família e de muitas outras pessoas. Meu Deus, eu oro.
E eu peço por esta pessoa que está agora sintonizada aqui conosco, Pai, com o coração aberto, dizendo: Deus, eis-me aqui, Senhor. Se o Senhor é o mesmo Deus, mesmo de ontem e de hoje, então aparece, manifesta a tua glória, o teu poder e muda a história da minha vida a partir de hoje. Pai, eu oro, meu Deus. Espírito Santo, entra, meu Pai. Entra nesta história de derrota, vira essa página e uma nova história comece a ser escrita a partir de hoje. Em nome de Jesus, Pai. É no poder e na autoridade do teu nome, Pai, que eu anulo e eu paraliso todas as palavras de maldição, palavras malditas, meu Deus, que foram lançadas sobre a vida desta pessoa. Eu anulo, eu quebro, eu desfaço essas palavras e eu libero a palavra de bênçãos, bênção de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus, Deus é contigo. Levanta-te, Ele vai te iluminar. Levanta-te e Ele vai te ajudar. O Senhor é contigo e Ele vai te dar a vitória. Não temas, não te assombres. Ele é o teu Deus, é o Deus Todo-Poderoso para te dar a vitória. Pai, eu abençoo agora a todos que estão conosco nesta programação, Pai. E eu declaro, meu Deus, eu declaro palavras, eu libero palavras, decretos de bênçãos, de milagres, de cura, de salvação, restauração conjugal, familiar, de empresas, negócios. Eu libero essa palavra no mundo espiritual, Pai, e que elas comecem a frutificar na vida, meu Deus, de todos esses que estão conosco aqui nos acompanhando, em nome de Jesus. Digam amém, amém e graças a Deus. Amém. Mais uma vez, então, nós estamos em encerramento. Nós estamos na Rua Platina, 121, todas as quartas-feiras, às 9 e às 7h30. Aos domingos, 9 da manhã e 7h30 da noite. Forte abraço, Deus abençoe a todos e fiquem na paz. Deus abençoe vocês, até amanhã. Fiquem com Deus.